Oi, gente, meu nome é Yasmin Camargo, bem-vindos de volta ao canal. E hoje a gente vai falar sobre um livro que consegue reunir drama, aventura, romance numa estética única, que era o circo, enquanto os Estados Unidos passavam por o pior período que foi registrado em sua situação econômica, a Grande Depressão. Se vocês têm interesse em livros que reúnam toda essa contextualização, todos esses temas, fica pra ver o vídeo. Essa resenha que eu vou fazer, ela não vai ter nenhum tipo de spoiler. Podem ficar tranquilos, não vai ter nenhum furo da história pra quem tiver interesse em ler. Água para Elefantes vai se tratar de um livro que vai trazer a história de Jacob Jankowski, como eu havia mencionado. Esse rapaz, ele tinha uma família perfeitamente estável, apesar dos problemas que a Grande Depressão tinha trazido, a família dele conseguia naquela época viver bem, não tinha nenhum tipo de grande problema financeiro. Ele estava no último ano de veterinária, prestes ali a fazer as provas finais para realmente conseguir trabalhar com o seu pai, que também tinha uma clínica. Só que nesse momento, enquanto o Jacob estava ali na reta final do curso dele, ele recebe uma mensagem. Uma mensagem que eu falo naquela época não existia internet, né? O reitor da faculdade entra e pede para falar com ele. E explica que os pais dele sofreram um acidente. Naquele momento, o Jacob fica em choque, porque não estava entendendo muito bem a situação, até de fato a ficha ter caído quando ele viu o corpo dos pais, porque ele foi convocado para fazer o reconhecimento. Nesse momento, ele não sabia muito o que fazer, até porque era um rapaz muito novo, e pede orientação ao banqueiro da família. Só que quando ele vai falar com esse banqueiro, ele recebe a notícia de que ele não tinha nada. Os pais não deixaram nada pra ele. Por conta da Grande Depressão, ele descobre que os pais haviam hipotecado a casa para poder pagar o curso do Jacob. E nesse momento ele se vê sem família, sem lar, sem curso, sem ter pra onde ir, totalmente perdido. E o próprio banqueiro nesse momento vira pra ele e fala: esse é o momento dos espertos saberem se virar. Porque apesar do seu pai tentar ajudar os outros, fazendo atendimentos veterinários, sem cobrar, recebendo às vezes ovos e pães e galinhas como pagamento, esse não é o momento de você focar em ser bom, é o momento de você pensar em você mesmo. E a gente para pra refletir que essa era uma mentalidade mesmo da época, que era cada um por si, cada um sobrevivia do jeito que dava. Tanto é que várias pessoas acabaram cometendo suicídio naquela época porque não tinha mais o que fazer. Foi uma coisa que tomou os Estados Unidos inteiro, ninguém tinha mais perspectiva de futuro. Nesse momento, que o Jacob se vê perdido, ele é obrigado a fazer as malas e anda sem rumo, tentando pensar sobre o que ele faria do futuro dele, como ele conseguiria um emprego, o que ele conseguiria fazer. Só que nesse momento que o Jacob estava andando sem rumo, sem saber o que fazer, para onde ir, ele acaba vendo um trem passando, uma locomotiva. Ele ouve o barulho de longe e naquele momento ele tem um estalo. Não interessa para onde a locomotiva vai, não interessa quem era, não interessa quem estava. Ele simplesmente pula dentro da locomotiva e segue caminho. Nesse momento que ele pula dentro da locomotiva, ele é logo recebido bruscamente por pessoas que suspeitam que ele fosse um mendigo. Só que quando veem que ele estava com roupas bem portadas, com roupas de alguém que não era morador de rua, ele é logo acolhido ali naquele meio e dizem que vão procurar um emprego para ele. Nesse momento que ele é acolhido ali para procurar um emprego, ninguém sabia ainda que ele era um estudante de veterinária. Só que quando o dono do circo, que é o personagem T-Wall, acaba descobrindo que ele tem o quase diploma em veterinária, ele é acolhido. Porque uma das coisas que a gente vê nesse livro durante o circo é que existiam várias rivalidades entre os circos vizinhos. O circo que o Jacob foi acolhido, acabou entrando ali sem querer para trabalhar, chama o Circo dos Cinco Irmãos Benzini. Era um dos circos mais famosos ali da época, só não ganhava do Circo dos Irmãos Ringling, que era o circo que eles mais tinham rivalidade. E em dado momento, eu achei interessante que tem uma fala de um dos personagens, que é o T-Wall e o August conversando, que é o seguinte: o Jacob fala: ah, mas eu não sou veterinário, não concluí o curso. Faltaram eu fazer as provas finais. E eles viram e dizem pra ele: você acha que as nossas atrações, como por exemplo, a grande mulher gorda, pesa 400 quilos? Não, ela pesa 200. Você acha que o nosso homem tatuado foi realmente tatuado por uma tribo indígena? Não, ele demorou muitos anos para ser tatuado por própria vontade. Tudo aqui no circo vive de fantasia, nós vivemos de história, nós vivemos de emoções. A verdade é relativa aqui dentro. E nesse momento é quando o Jacob acaba sendo acolhido por aquela família. Agora vamos falar sobre o momento em que esse circo dos irmãos Benzini estava inserido.
No período de 1930, logo após ali 1929, que foi o ano em que ocorreu a Grande Depressão, a quebra da Bolsa de Valores, os Estados Unidos estava passando por um estado crítico, onde ninguém estava conseguindo sobreviver bem. As pessoas que estavam tentando ganhar a vida por meio dos circos eram sobrevivência mesmo, porque as pessoas não tinham condições financeiras para gastar mais com o entretenimento. Então, o que acontecia? Muitas vezes, quando o círculo falia, esses circos maiores que estavam conseguindo de alguma forma ele sobreviver, ficavam sabendo do que estava acontecendo e iam até o local onde o circo tinha falido para tentar recolher o que eles podiam por um preço praticamente de banana. Recolhiam animais, recolhiam às vezes artistas, dançarinos, trabalhadores, recolhiam o que pudesse daqueles circos que estavam sendo desmontados para poderem agregar no próprio a um preço muito mais barato, porque o governo da cidade onde esses circos acabavam falindo não sabiam como lidar com, por exemplo, os animais que ficavam ali, não tinham o que fazer, por isso eles acabam praticamente dando essas coisas, esses produtos para os outros circos maiores. E numa dessas vezes em que um dos circos acabou falindo e o tio Wall, que é o dono do circo, foram procurar os restos desse circo, eles encontraram uma elefanta, que é a Rosie. E nesse momento foi o ápice ali pra história, onde eles acharam, nossa, a partir de agora vamos nos ver super bem, vamos estourar de ganhar dinheiro, vamos ficar ricos, e foi uma alegria geral no circo. Até o momento em que eles perceberam que a Rosie não conseguia fazer nada. Ela não entendia nada, ela não entendia de comandos básicos, ela não entendia como trabalhar dentro de um show, ela não conseguia ser inserida dentro ali do espetáculo do circo. E ela deixou de ser uma esperança para um futuro melhor para ser um peso. Porque além de não saber fazer nada e não gerar lucros para o circo, ela gerava diversos gastos, porque imagina o tanto de comida que não era gasta para alimentar ela. Nesse contexto também temos uma personagem muito importante, que é a Marlena. Ela era a esposa de August, que era o tratador e o responsável pelos cavalos e outros animais do circo. A Marlena, apesar de ser casada com ele, tinha algumas questões com o temperamento de August, porque ele era uma pessoa extremamente explosiva, uma pessoa bipolar, uma pessoa que não sabia lidar com adversidades, e ela já estava ali numa situação que no livro é demonstrado o momento, como foi que eles se conheceram, como eles se casaram, já era demonstrado que ela não estava feliz com aquela situação. E como ela é uma pessoa responsável no circo por fazer o espetáculo com os cavalos, por fazer ali a parte responsável pelos animais, ela acaba se aproximando de Jacob, porque ele era o tratador dos animais e ele também ficou responsável por Rosie, a elefanta. Nesse momento eles acabam se aproximando e no decorrer da história vão desenvolver uma relação ali de amizade ou até algo mais, depende da vontade de vocês de lerem o livro para descobrirem. Mas o que eu achei mais interessante na história é a forma como os personagens são desenvolvidos. Não só August, Jacob ou Marlena ou Rosie, mas também os outros trabalhadores, porque existiam várias pessoas atuando para que o circo de fato acontecesse. E no decorrer do livro, vai nos mostrando a história de cada um deles, como eles foram desenvolvidos, suas histórias, o que estava acontecendo com suas famílias, como eles foram parar ali. E isso pra mim foi uma coisa muito interessante, porque particularmente eu nunca tinha ido a um circo, nunca fui na minha vida. O livro me fez ter vontade de ir, porque realmente é um negócio muito bem montado, muito impressionante, num ambiente lúdico e mágico ali. Só que é muito triste o que acontece pelos bastidores, aquilo que a gente não é capaz de ver enquanto tá só nos minutos da apresentação. O livro trouxe isso de uma forma impecável. Ela conseguiu nos manter presos o tempo todo ali no que estava acontecendo na dinâmica do circo. E faz com que a gente tenha até ficado com gostinho de quero mais no final. Porque o livro, ele não acontece de forma linear, ele vai e volta nas memórias do Jacob. Porque o livro, ele é contado na presença do Jacob já com 93 anos, numa casa de asilo, na velhice dele. E ele fica oscilando entre flashes de passado e o presente, onde ele já se acaba ali com 93 anos, já mais debilitado, ele não tem mais a mesma memória de antes, não tem aquele ímpeto de antes. A família dele acaba não estando tão presente. E uma das coisas que faz com que o Jacob consiga voltar às memórias dele na realidade e relembrar cada vez mais do circo é que nesse asilo que ele estava inserido, um circo chega até a cidade. E as famílias dos idosos que estavam ali são convocadas a levá-los até esse circo para que eles pudessem assistir. E o Jacob olha pela janela do quarto dele e vê o circo. E é nesse momento que ele começa a ver vários e vários flashes da memória dele e apresenta pra gente. De verdade, é um livro que vale muito a pena ler, é que dá aquele quentinho no coração, sabe? Eu gostei muito. Dentro dessa contextualização do livro, nos é mostrado que ele passa no período da Lei Seca dos Estados Unidos também, que durou ali mais ou menos até 1933.
e nos mostra como era contrabandeado essa questão das bebidas e o que aconteceu como consequência a alguns personagens em decorrência da bebida. Eu não quero falar mais para não entrar nos méritos do livro, mas é um dos pontos que me chamou muito a atenção, porque jamais teria imaginado isso, eu não tinha essa concepção de como eram feitas a questão ali das bebidas dentro daquela época. E é uma coisa também que chama bastante atenção pro livro, porque é outro ponto interessante que a leitura nos mostra. E aí, o que acharam do livro? Se vocês têm interesse em ler, deixem aqui na descrição pra mim. Se tem alguma sugestão de livro pra mim, peço que indiquem e vou deixar também as minhas sugestões pra vocês. No geral, recomendo demais essa leitura, agradeço por terem assistido até aqui. Se puderem, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho e deixem seu gostei que ajuda muito a gente a crescer. Muito obrigada por terem acompanhado. Tchau, tchau!